A respiração da pedra é uma respiração criada ainda na era Sengoku. Ela foi autorada pelo pilar da pedra da época, com a ajuda do primeiro e único pilar do sol Yorishi Tsugikuni, fazendo da respiração da pedra uma respiração base e tradicional, sendo uma variação direta da respiração solar ou a também chamada respiração do sol. Essa respiração tem um passado incrivelmente misterioso, e temos informações de apenas 2 caçadores que a usaram na história, o criador dela e Gyomei Himejima. Porém, o único estilo que foi mostrado foi o que se adaptou a Gyomei, com o mangal, as correntes e o machado. Ela é uma respiração que busca se aproveitar das batalhas em longo alcance, exigindo do usuário uma força física grande o suficiente para lançar objetos pesados e conseguir manipulá-los livremente sem se cansar no meio do processo. Obviamente, a pessoa que vai usar essa respiração não precisa ter exatamente a força igual a de Gyomei, mas pelo menos uma parte da força do pilar da pedra, o usuário precisa sim ter em seu corpo. Como dito anteriormente, o principal usuário dessa respiração é Gyomei Himejima, o pilar da pedra de Demon Slayer. Gyomei é um ser humano especial, tendo 2,20 m de altura e pesando 130 kg. De acordo com a Law Superior 1 Kokushibo, ele não via um caçador do calibre de Gyomei há cerca de 300 anos. O corpo do Hashira da pedra havia sido aperfeiçoado ao máximo, e seu crescimento evolutivo era próximo ao crescimento de um Oni. O único defeito de Gyomei era sua cegueira, mas isso aparentemente não afetava em nada o seu estilo de luta, já que o Hashira compensava essa fraqueza com uma audição extremamente aguçada, tendo velocidade, reflexo e também força muito destacados. Gyomei perdeu a sua visão ainda quando era bem novo, devido a uma doença que lhe causou grandes febres. Ele cresceu em um templo com outras 9 crianças, onde ele era o mais velho. Todos os dias, Gyomei Himejima acendia incenso de glicínias para afastar os demônios que eram contados pelos mais velhos para os mais novos através de histórias. Ninguém sabia exatamente se eles existiam ou não, e muitos eram descrentes em relação a isso. Mas Gyomei sempre foi muito preocupado em acender os incensos e não deixar que as crianças saíssem de noite. Porém, um certo dia, uma criança quebrou as regras e saiu ao anoitecer. A criança era Kaigaku. Nessa saída do templo, o garoto acabou se encontrando com um demônio, e para sobreviver, Kaigaku trocou a vida das outras 8 pessoas que estavam no templo pela vida dele, ao negociar com aquele Oni. Nesse dia, Kaigaku retornou ao templo ao anoitecer e apagou os incêndios de glicínias de Gyomei e deixou que todos fossem atacados por aquele Oni, sumindo no meio daquela noite. Gyomei, ao perceber o ataque, pediu que as crianças se escondessem atrás dele para protegê-las, mas ele não teve sucesso, já que todas elas saíram correndo para todos os lados e foram mortas rapidamente pelo demônio. Apenas uma criança respeitou Gyomei e se escondeu atrás dele, e por ela, Gyomei socou o Oni durante a noite inteira, até o amanhecer, dizendo que nunca esqueceria aquela sensação horrível, aquela sensação de socar constantemente outro ser vivo, se sentindo enojado por ter feito aquilo. Na manhã seguinte, com todas as crianças mortas e Gyomei coberto de sangue, não tendo o corpo do Oni graças à luz do sol, Gyomei foi condenado à morte, sendo posteriormente salvo por Kagayo Buyashiki, que introduziu ele para a organização de caçadores de Onis. Himejima se tornou um pilar em pouquíssimo tempo, cerca de após 2 meses de treinamento, demonstrando um talento surreal e crescimento absurdo. Nesse período, ele dominou completamente sua respiração, e quase uma década depois, ele já era considerado o pilar mais forte e um líder dentre os Hashiras, um homem que era respeitado por todos aqueles que já eram os mais fortes. Não sabemos também quem foi que ensinou a respiração para Gyomei, apenas sabemos que as armas que ele utilizava foram forjadas com um aço de altíssima pureza, um tipo de aço que nunca foi usado nem mesmo no auge da forjadura durante a era Sengoku. Kokushibo, a Law Superior 1, nem mesmo conseguia lidar com as armas de Gyomei sem se obrigar a quebrar as suas no processo. Agora vamos entender todas as formas dessa inspiração, que conta com 5 formas no total, porém as 5 formas foram demonstradas durante a história do mangá, então vamos falar cada uma delas agora. Primeira forma, Serpent Niche Bipolar. Gyomei joga bola de ferro e machado no alvo ao mesmo tempo, enquanto controla o movimento deles pelas correntes. Segunda forma, Upper Smash. Gyomei joga bola de ferro e machado no alvo ao mesmo tempo. Em seguida, ele pisa na corrente surpreendendo o alvo, com a bola de ferro caindo sobre ele com uma velocidade impressionante. Terceira forma, Pele de Pedra. Essa forma foi usada por Gyomei para defesa quando ele desferiu vários golpes em volta de seu corpo para dissipar o Kekijutsu de Muzan. Quarta forma, Rocha Vulcânica. Gyomei manipula suas 2 armas pelas extremidades das correntes, fazendo com que gere vários ataques de todas as direções com um longo alcance dele para o alvo. Quinta forma, Arcos da Justiça. Essa é a forma final, que consiste em tanto o machado quanto o mangal trabalharem em conjunto um com o outro, sendo os dois destinados a se cruzarem após acertar o pescoço do Oni de ambos os lados ao mesmo tempo. A
A respiração do trovão é uma respiração base tradicional, criada ainda na era Sengoku, sendo uma variação direta da respiração do sol, desenvolvida pelo próprio pilar do trovão da época com a ajuda de Orishi Tsugikuni, ou o maior Demon Slayer da história. Desde a era Sengoku, essa respiração foi viajando entre as eras, até chegar nas mãos de Jigoro Kawajima, um homem dito como incrível e um dos pilares de sua geração, junto a Orokudaki. Eles dois foram os únicos sobreviventes de sua época como caçadores. Jigoro Kawajima se aposentou de sua posição de pilar quando perdeu uma de suas pernas, durante uma das missões como caçador, sendo agora incapaz de usar sua respiração ao máximo, sendo que a base da respiração do trovão são as pernas de seu usuário. Após se aposentar, Jigoro Kawajima passou a ser um cultivador e trabalhar no desenvolvimento das futuras gerações de caçadores. Dentre os diversos prodígios que passaram por suas mãos, dois se destacaram, Zenitsu e Kaigaku. Zenitsu era um garoto problemático, ele não tinha talento nenhum, nem mesmo para o uso de respirações, mas Jigoro Kawajima sempre via nele uma dedicação incrível. O garoto treinava mais que qualquer um, ele era esforçado, ele era alguém respeitado pelos outros alunos, e alguém que dominou a primeira forma como poucas pessoas na história, apesar de não poder usar as outras 5 formas da respiração, que na época tinha só 6 formas. Já do outro lado tínhamos Kaigaku, arrogante, prodígio e talentoso. Kaigaku, diferente de Zenitsu, dominou todas as formas da sua respiração, com exceção da primeira. Ele era odiado pelos outros alunos, mas era entre aspas o favorito de Jigoro, e o que melhor era cotado para ser o próximo Hashira do Trovão no futuro. Jigoro trabalhou seus 2 alunos com muito carinho, e após um tempo, soltou os 2 ao mundo, para que eles pudessem crescer e se tornarem Demon Slayers incríveis, mas essa decisão, de certa forma, acabou custando a sua vida. Como falado anteriormente, os principais usuários dessa inspiração foram Jigoro, Kaigaku e Zenitsu. Isso porque a gente não tem nenhuma informação sobre o criador e primeiro usuário da respiração ainda na era Sengoku. Por parte de Jigoro Kawajima, sabemos apenas que ele era talentoso bastante para saber passar para as próximas gerações as 6 formas de sua respiração, assumindo o cargo de Pilar do Trovão por um longo período, enquanto esteve em atividade como um Demon Slayer. Já Kaigaku foi talvez o aluno mais promissor de Jigoro. Ele dominou 5 das 6 formas da respiração e foi capaz de passar na seleção final, aparentemente sem muitas dificuldades. Porém, o caminho de Kaigaku como Demon Slayer foi completamente desviado após um encontro bem inusitado. Kaigaku se encontrou com a Lua Superior 1, Kokushibo, e para quem não leu a obra ainda, é impossível um caçador pegar de frente uma Lua Superior poderosa e sair vivo. A Lua Superior 1 pediu que Kaigaku virasse um Oni em troca de sua vida. Para se salvar, o Caçador do Trovão tomou o sangue de Oni e jurou lealdade a Muzan. Aceitando bem aquela situação toda, por também ter se tornado mais forte, Kaigaku despertou seu Kekijutsu como Oni e ainda misturou suas habilidades com a sua respiração, criando assim uma respiração do trovão, coberta por raios negros, que faziam o corpo do adversário ao ser atingido, se rachar até abrir por conta própria. Kaigaku, quando se tornou um Oni, acabou condenando Jigoro Kawajima à morte por 100 pouco, já que um de seus alunos havia sucumbido ao lado dos demônios, ou ao lado inimigo. E assim chegamos a Zenitsu, alguém que não tinha talento nenhum, mas justamente por não ter talento, ele foi obrigado a se tornar um especialista na única coisa que ele sabia, no caso, a primeira forma da respiração do trovão. A partir dela, Zenitsu criou 3 variações, a Rokuren, a Hashiren e a Shinsoku. Após se tornar um especialista na primeira forma e trabalhar ela ao máximo, Zenitsu fez o inimaginável e aperfeiçoou a própria respiração do trovão com uma 7ª forma, criando assim a 7ª forma da respiração do trovão, que instantaneamente se tornou a forma mais forte da respiração inteira, sendo um ataque praticamente desviável. A respiração do trovão é uma respiração com 7 formas, sendo talvez a respiração que mais passou por alterações dentro do mangá de Demon Slayer ainda na era Taisho. Então agora vamos conhecer cada uma das formas dessa respiração. Primeira forma, Lampejo do Trovão. Essa é a forma base de todas as formas da respiração do trovão. Se trata de um avanço rápido e direto contra o pescoço do Oni, concentrando toda a força do usuário nas pernas. Essa forma possui 3 variações criadas por Zenitsu. A primeira delas é as 6 dobras. A execução da primeira forma ocorre 6 vezes seguidas durante essa forma. A segunda delas é a 8 dobras. A execução da primeira forma ocorre 8 vezes seguidas de forma consecutiva nessa forma. E por fim, a velocidade divina, que é uma versão aprimorada da primeira forma, executada a uma velocidade ainda maior que a tradicional. Seguimos aqui então para a próxima forma da respiração. Segunda forma, Inadama. É uma forma que resulta em 5 ataques simultâneos em um piscar de olhos contra o adversário. Terceira forma, Zumbido do Trovão, uma série de golpes consecutivos que geram vários ataques de todas as direções.
Quarta forma, Trovão Distante. Esse é um ataque que foi realizado por Kaigaku com a mistura de Kekijutsu, se tornando um ataque realizado à distância. Quinta forma, Relâmpago do Calor. Um ataque único e direto, feito de forma incrivelmente rápida. Kaigaku aparentemente também conseguiu executá-lo à distância. Sexta forma, Lampejo Estridente. Essa forma lembra bastante a quarta forma da respiração do trovão, porém aparentemente tem uma velocidade bem maior. E por fim, temos a sétima forma, Deus do Trovão Flamejante. Essa é a forma desenvolvida por Zenitsu para derrotar Kaigaku. No mangá ela foi representada por um dragão em raios, sendo mais rápida do que o que os olhos de um Oni podem acompanhar, e tão precisa ao ponto de derrubar a cabeça de um Oni sem ao menos que ele percebesse no momento do corte, um ataque em teoria impossível de ser desviado. A respiração da serpente foi criada por Obanai Guru a partir da respiração da água. Não se sabe ao certo quem foi o treinador / cultivador de Obanai, porém sabemos que ele teve um pequeno contato com Shinjuro Rengoku enquanto ele ainda era um pilar. A respiração da serpente, por ser desenvolvida por um usuário poderoso ainda na era Taisho, não teve tanto tempo assim de ser totalmente refinada, ganhando apenas 5 formas em todo seu desenvolvimento. Possivelmente Obanai Guru teve a ideia de criar essa respiração pelo modo que ele passou sua infância sendo entre aspas controlado por uma Oni Cobra e também por seu melhor amigo, ser a cobra Kaburamaru. Desde a infância Obanai já observava os movimentos das serpentes. Ele nasceu com uma ótima flexibilidade na região dos pulsos, parecendo-se até mesmo mais flexível que Mitsuri Karoji nessas áreas. A espada utilizada para aplicar essa respiração também é uma espada adaptada com um padrão completamente diferente. Assim como a de Mitsuri, ela parece ter sido feita com material mais resistente, porém ainda maleável, sendo possível realizar movimentos de entre aspas chicotear. O conceito por trás da respiração da serpente está em aplicar movimentos rápidos e traiçoeiros para atingir os pontos cegos e desprevenidos de um Oni. O ato de torcer ou dobrar a espada de forma literal ou ilusória é aplicado em diversos momentos durante essa respiração. O principal e único usuário dessa respiração na obra é Obanai Guru, Hashira da Serpente. Obanai cresceu como o único homem nascido em 370 anos de sua família matriarca, porém sua família agia de forma suspeita e enriquecia de forma completamente incoerente. Obanai foi mantido sob cárcere privado durante grande parte de sua vida, crescendo assim dentro de uma cela, e nesse local ele pegou diversos traumas em relação à sujeira e principalmente o cheiro de comidas gordurosas, tanto que ele era alguém que tinha o costume de comer extremamente pouco dentre os pilares. Até que aos 12 anos, Obanai teve a verdade revelada. A sua família era controlada por uma Oni, uma demônio quimera meio mulher e meio cobra. Essa Oni fez com que as mulheres cortassem a boca de Obanai para que ele tivesse o rosto igual ao dela. Obanai só ficou vivo por tanto tempo por sorte e gulosidade da Oni, até que junto a uma pequena cobra que visitava essa cela todos os dias, eles fugiram do local, e isso após quebrar uma das grades de madeira, usando um grampo de cabelo que Obanai roubou de uma das garotas que era responsável por ele. Nessa fuga, a Oni Quimera matou toda a família de Obanai e passou a persegui-lo. Obanai, por sorte, foi salvo pelo Hashira das Chamas. Na época, ainda era o Shinjuro. Shinjuro salvou Obanai de toda aquela situação, levando ele junto a Kaburamaru para se tornarem caçadores de Onis na Demon Corp, e depois disso, Obanai inventou a sua respiração da serpente. A respiração da serpente é uma respiração com 5 formas, e agora vamos conhecer cada uma delas. Primeira forma, barra de serpente sinuosa. Deslizando, Obanai aplica um golpe que pega toda a área ao redor do seu corpo. Segunda forma, presa de veneno da cabeça estreita. Obanai avança contra o seu oponente tentando surpreendê-lo com um corte direto e rápido contra o seu pescoço. Terceira forma, bobina de bloqueio. Obanai se movimenta em volta de seu oponente procurando cortar ele de todos os lados. Quarta forma, réptil de 2 cabeças. Obanai avança frontalmente contra o seu alvo e faz um corte frontal que parece vir de 2 direções diferentes, e isso por causa dos movimentos da espada. Quinta forma, serpente deslizante. Obanai usa uma técnica de ilusão que parece curvar sua lâmina Nichirin, avançando contra os inimigos e os eliminando com o balançar de sua espada. A respiração da flor é uma respiração que foi criada por uma ex-Hashira, chamada Vitória. Essa Hashira também foi a responsável pelo plantio da cerejeira que Tanjiro e Kanao observavam juntos ao final da obra. A respiração da flor é uma respiração de certa forma meio antiga, criada como derivação da respiração da água, se tornando também uma respiração de certa forma tradicional, sendo representada da melhor forma com as nomeações de Vitória e Kanai Koji como Hashiras da flor. Essa respiração usa muitos movimentos delicados e suaves,
se aproveitando de saltos e giros para impulsionar a força e da flexibilidade da usuária. Em resumo, as usuárias da respiração da flor usam o próprio corpo para potencializar seus golpes. Tradicionalmente, as usuárias dessa respiração se utilizam de Nichirin com padrões normais, sem nenhum tipo de alteração ou adaptação para o combate. Em um geral, essa respiração é bem misteriosa. Não sabemos exatamente quando que ela foi criada, e nem vimos outra pessoa além de canal usando ela na prática durante a obra inteira. A respiração da flor, como dito anteriormente, possuiu 3 usuárias, sendo Vitória criadora da respiração, Kanai Kocho e Kanao Tsuyuri. Sobre a Vitória, não sabemos nada sobre ela, além de que ela criou essa respiração através da respiração da água, e que ela plantou a cerejeira que marcou o fim da obra de Demon Slayer. Já em relação a Kanai Kocho, temos um pouco mais de informação. Ela foi uma Hashira, que viveu um tempo antes do período que se passa a obra, sendo a irmã mais velha de Shinobu Kocho, a atual Hashira do inseto. Kanai e Shinobu foram salvas por Gyomei Himejima quando ainda eram bem pequenas. Como filhas de farmacêuticos, as duas meninas demonstraram conhecimento médico e químico gigantesco, isso conforme elas cresciam mais e mais, e foram importantes para o reconhecimento de diversas coisas sobre a fisionomia dos demônios. Kanai, como Hashira, ajudou a sua irmã com o desenvolvimento da respiração do inseto e demonstrou a respiração da flor para Kanao Tsuyuri, que de certo modo foi a pessoa que herdou a respiração após a morte de Kanai para Doma. Em relação a Kanao Tsuyuri, ela melhorou a sua respiração ao máximo, e graças à sua visão entre aspas especial, ela conseguiu melhorar em vários aspectos o uso da respiração de suas formas, e também suas principais aplicações em combate, sendo talvez a melhor usuária da respiração dentre as 3 citadas, sendo também a terceira Hashira da flor conhecida da história e também a única que é aparentemente capaz de usar a forma final da respiração da flor. A respiração da flor é uma respiração com 7 formas, porém não foi nos mostrada a primeira e a terceira forma, então vamos conhecer agora cada uma das formas da respiração da flor conhecidas. Segunda forma, Espírito Divino Ume. A usuária faz uma série de golpes em volta de seu próprio corpo, buscando se proteger e ao mesmo tempo ter a chance de gerar um contra-ataque. Quarta forma, Flor Vermelha. Essa forma é feita pela usuária enquanto ela está girando seu corpo, fazendo vários golpes circulares buscando atrapalhar a percepção do seu oponente. A quinta forma, Peônia de Yasuda. 9 golpes consecutivos que se entrelaçam formando um grande combo. Sexta forma, Vortex Pêssego. A usuária gira seu corpo após um avanço com a tentativa de evasão e busca usar todo o peso do seu corpo para gerar um ataque rápido e extremamente forte. Forma final, Higan Shungan ou Equinócio. Essa é uma técnica proibida dentre os usuários dessa respiração, pois pode gerar danos irreversíveis aos olhos da usuária. Ela é uma forma que não é ofensiva, mas consiste em um aumento drástico da percepção do usuário, concentrando mais sangue nos seus olhos e aumentando o foco e a percepção da visão, fazendo o caçador até mesmo ver a batalha em câmera lenta, melhorando assim a sua defesa e o seu ataque, isso tudo sendo marcado pelos seus olhos na cor de sangue. Uma década e meia antes do início da obra de Demon Slayer, ou seja, 15 anos atrás, uma mulher chamada Koto Hashibira chegava a um templo. Essa mulher estava extremamente ferida, seu rosto era quase reconhecível, ela tinha entre 17 e 18 anos, em seus braços ela carregava uma criança. Kotorra explica que seu marido batia nela todos os dias, sem exceções, e sua sogra o apoiava e também a maltratava de forma constante. Desesperada, Kotorra fugiu para esse templo, junto a seu pequeno filho recém-nascido. Ela não tinha pais ou irmãos, ela não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. Esse templo que a mulher chegou era o Templo do Culto do Paraíso Eterno, ou também conhecido dentro da obra como Templo de Doma, um templo comandado pela segunda lua superior mais forte. Doma recepcionou Kotorra em seu templo e a ajudou com todos os cuidados com seu corpo. Ela também estava aparentemente cega de um dos olhos, mas o tratamento que Doma fez ela recuperar totalmente seu rosto, mostrando que Kotorra era sim uma mulher extremamente linda, até mesmo aos olhos de Oni. De acordo com Doma, ele não tinha intenção de comê-la, ele se sentia bem tendo uma mulher bonita como ela por perto. Doma diz que apesar de tudo, Kotorra não era uma mulher muito inteligente. Ela sempre carregava Inosuke a todos os lugares do templo, e sempre cantava várias promessas a ele através de canções de ninar. Apesar de não ser uma mulher muito inteligente, Kotorra era sim uma mulher com uma ótima percepção, e um dia ela descobriu que Doma devorava seus seguidores, e em desespero ela insultou Oni e tentou fugir do templo. Na fuga, ela carregava seu filho, Inosuke Hashibira. Para salvá-lo, Kotorra jogou o garoto em um rio, na esperança de que a sorte estivesse ao lado dele,
e em seguida ela acabou morta por Doma. A sorte estava assim ao lado de Inosuke. O rio levou o garoto até as montanhas, onde ele foi criado em meio aos javalis, sendo adotado por uma mãe javali extremamente carinhosa. Inosuke também conheceu humanos em meio às suas descidas da montanha e aprendeu a falar o linguajar dos homens, apesar de viver como javali. A mãe javali de Inosuke morreu um tempo depois, e ele herdou dela a montanha que eles moravam como seu território. Anos depois, Inosuke se encontrou com o caçador da respiração do vento. Ao sentir que aquele garoto ameaçava seu território, Inosuke derrotou o caçador e roubou dele a sua espada, descobrindo por meio dele que existiam os Demon Slayers e os Onis. E também foi ali que pela primeira vez ele teve contato com as respirações concentradas. Olhando aquele garoto explicar a respiração do vento, Inosuke, com toda sua experiência nas montanhas, desenvolveu a respiração da besta, ou a também chamada respiração da fera. Essa respiração que ele refinou cada vez mais com o passar da obra. Eu achei também na internet uma versão que diz que Inosuke foi levado ao cultivador da respiração da névoa, e foi ele que incentivou Inosuke a desenvolver seu próprio estilo de respiração, o que faria a respiração da besta ser uma variação da respiração da névoa. Porém, eu não consegui verificar a veracidade dessa informação, nem por meio dos mangás e nem por meio dos fanbooks. Se alguém tiver alguma informação sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou ler e vou fixar ele aí em primeiro comentário. Inosuke Hashibira é o único usuário da respiração da fera mostrado na obra. Como criador da respiração, ele não fez questão de passá-la adiante, já que Muzaki Butsuji foi derrotado durante sua geração. Por diversas vezes, Inosuke se demonstrou um gênio no refino de sua respiração. Desde o momento de sua criação até o momento de sua maior vitória como Demon Slayer, ele inventou a respiração sem o auxílio de um cultivador ou um treinador de Onis, pelo menos até onde a gente sabe. Por conta própria, ele observou a respiração do vento e a adaptou para sua realidade. Tanjiro Kamado descreve os movimentos de Inosuke como alguém que se move de maneira selvagem, como um verdadeiro javali em combate. Em relação às formas de sua respiração, Inosuke desenvolveu várias formas, conforme foi conquistando experiência em combate. Ele, de início na obra, não parecia ser um personagem assim tão versátil. Porém, com o passar da obra, essa história mudou e ele passou a ser alguém muito versátil, com movimentos praticamente imprevisíveis e criados até mesmo na hora, capaz até mesmo de surpreender uma lua superior poderosa como Doma. Partes interessantes de seus aspectos que Inosuke trouxe para sua respiração foi a utilização de seus sentidos, como seu tato que é extremamente aguçado, a imprevisibilidade das ações de um animal, sua flexibilidade e a dupla empunhadura. Sim, Inosuke é ambidestro. A respiração da besta é uma respiração com 11 formas. Essas formas são chamadas por Inosuke quando usadas de forma ofensiva de presas. E vamos conhecer agora cada uma delas. Primeira presa, Perfure. O oponente é estocado no pescoço com as duas lâminas de shirins do usuário. Segunda presa, Fatie. Esse golpe é executado em X. A terceira presa, Devore. A intenção desse golpe é decapitar o oponente realizando ataques simultâneos em sua garganta. Quarta presa, Destroce. Um golpe feito em diagonal com as duas lâminas de shirins. Quinta presa, Coche Maluco. Inosuke sai cortando tudo em todas as direções enquanto se move. Sexta presa, Mordida Afiada. É um movimento cruzado feito em serras, visando retirar o pescoço do Oni. Sétima forma, Percepção Espacial. Através do tato e pequenas perturbações no ar, o Inosuke é capaz de identificar a posição de um Oni e seus pontos fracos. Oitava forma, Corrida Explosiva. É basicamente ele correndo avançando em direção ao alvo mexendo as duas espadas. Nona forma, Ondulação Estendida. O usuário desloca parte de seu corpo para aumentar o alcance de seu ataque, sendo um ataque rápido e imprevisível. Décima presa, Presas Giratórias. Inosuke gira as duas espadas em movimentos circulares. É uma forma bem mais defensiva do que ofensiva. E por fim, a 11ª presa, chamada Arremesso Súbito, quando Inosuke joga as duas espadas de Shirin girando em direção ao seu inimigo, visando assim cortar sua cabeça. E é isso aí tudo que sabemos sobre a respiração da fera de Demon Slayer. Se você gostou, deixa aqui o seu like e comenta aqui a hashtag Kimetsu que eu vou estar lendo seu comentário, respondendo e dando coraçãozinho. No mais, eu te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!